Olá, começa agora o programa O Povo Educação, um projeto que surgiu há 24 anos como contribuição a uma provocação da Associação Nacional de Jornais, ANJ, uma instituição da qual o Povo é um dos fundadores. E o Povo Educação reafirma o seu compromisso com a transformação social por meio da educação, fortalecendo os laços entre a imprensa e a comunidade e promovendo o acesso ao conhecimento de uma forma democrática e inclusiva. E este ano, o Povo Educação se propõe a trabalhar pela conscientização da redução das desigualdades e pela inclusão em todas as suas dimensões, como acessibilidade, equidade de oportunidades, participação e representatividade, formação, legislação e políticas públicas, autonomia e empoderamento. E dentro dessa perspectiva, iniciamos uma série de entrevistas especiais que discutem temas importantes para a sociedade. Hoje, abordamos questões ligadas à representatividade na cultura e na mídia, refletindo como é possível realizar um processo de inclusão além do discurso. Para discutir esse tema, nós recebemos Mona Gadelha, cantora, jornalista, e Helena Barbosa, secretária da Cultura de Fortaleza. Sejam bem-vindas ao programa. E a gente quer saber como vocês analisam essa oferta de oportunidades em diferentes espaços da cidade, né? Como eles possibilitam essa inclusão social. Eu vou começar aqui pela Mona, né? Sejam bem-vindos, Mona. Queria que você falasse um pouco como você analisa isso, né? A inclusão social através da arte, através da música, através dos espaços culturais, né? Que são tão, como é que eu posso dizer? Que desafiam tantos gestores, né? Até porque a gente ainda está num processo ainda de valorização dessa cultura. Bom, primeiro agradecer, né? Poder estar aqui conversando com vocês, nesse ambiente de reflexão que é tão importante, né? Tão importante parar para conversar, para falar, né? Fundamental falar, pensar, e também falar também da minha relação com o jornal O Povo, né? Que foi onde eu comecei como jornalista, né? No Caderno de Domingo, que era um caderno de cultura, caderno lindo, comandado pela Isabel Pinheiro, com o Nonato Albuquerque. Eu, assim, bem jovenzinha, no curso de jornalismo, e já, né, nesse caderno, e depois toda uma relação, escrita para o jornal também. Então é sempre um prazer, uma alegria estar nesse lugar do jornal O Povo, né, estar próxima. Você fala de um tema assim tão amplo e tão importante, né? Para mim, que sou uma artista independente, que não estou no mainstream, né? Tenho toda uma visão de um trabalho longo, né? Dedicado não só à música, mas à comunicação também. Inclusive como esses caminhos se bifurcam, né? No meu caso, aos 20 anos, por ali, eu tinha a opção de, eu vou fazer música ou como é que eu vou viver? Tinha a célebre pergunta que ainda às vezes prepondera, embora as oportunidades hoje eu vejo que são mais amplas. Mas na época eu pensei, eu escrevo, então se eu escrevo eu estou mais próximo ali da letra de música, né, da poesia, e assim eu escolhi a comunicação, né, não escolhi a música, já com essa situação, para usar a palavra-chave do programa hoje, de representatividade. Poucas mulheres fazendo música, poucas compositoras, então, pouquíssimas, raríssimas, né, estudar música era uma, né, realmente, para quem como eu, filha de uma mulher, uma trabalhadora, funcionária pública, né, era muito difícil, né? Tinha o Conservatório Alberto Nepomuceno, que eu cheguei a ter umas aulas, enfim, aí já é uma história, né, de muito detalhamento, mas aí isso melhorou muito, essa representatividade da mulher, mas a gente não chegou ainda no ideal, né? E aí, isso que eu estava falando, do caminho da arte com a comunicação. A comunicação já me abriu um outro horizonte também, né? Essa possibilidade de escrever, a possibilidade de fazer uma universidade pública, né? Me formei na UFC. Quando voltei, tempos muitos depois de morar em São Paulo, fui fazer o mestrado também na UFC.
Então, isso foi uma coisa muito bacana. Eu acho, Neila, que essa questão assim, é muito complexa e muito preocupante, porque vou também abordar com a perspectiva de um artista independente. O que a gente quer? A gente que faz arte, que faz música, no meu caso, a gente quer chegar no público mais amplo possível, a gente quer chegar nas pessoas, né? A gente quer fazer as pessoas nos ouvir, a gente quer que esse canal se alargue, né? E isso é muito difícil, muito difícil, porque por mais que a gente tenha hoje os meios digitais, né, que sempre foi uma condição que se colocou, não, hoje a gente tem a internet, tem tudo, e não é bem assim, né? Então, para mim que acompanho, que já atravessei várias gerações aí, né, vou fazer 65 anos, agora em outubro, né, estou fazendo... atravessei aí toda uma transformação, né, tanto dos meios de comunicação como também da própria indústria cultural, da indústria da música, e as coisas continuam muito difíceis. Eu tenho até uma música que fala isso: as coisas continuam muito difíceis para quem canta e para quem ama. É muito difícil, né? Essa coisa essa situação da inclusão. Eu também tive uma experiência muito bacana em São Paulo. Eu na época do Ministério do Governo que era o Gilberto Gil, ministro da Cultura, que se estabeleceram os pontos de cultura. Eu fui coordenadora de um ponto de cultura numa cidade de São Paulo, Poá, e foi muito bonito o trabalho que eu fiz durante 30 meses, né, de acompanhar um grupo de pessoas de uma instituição chamada Reino da Garotada de Poá, que é uma instituição de 80 anos, incrível, lá de São Paulo. O começo dessa inclusão digital, né? Tinha os kits, multimídia, olha, essa é uma coisa já dinossáurica, se a gente for pensar. Fiz esse acompanhamento aí, foi muito bacana. Então, é um processo que já vem, né, de um tempo... pelo menos com a minha relação, né, no caso desse trabalho para o Ministério da Cultura, nos pontos de cultura. Depois passei 10 anos também pela Escola Porto Iracema das Artes, onde eu fui coordenadora do Laboratório de Música. Sempre muito atenta a essa situação de inclusão, a esse sonho, né, de querer ver muitas pessoas tendo acesso, tanto artista como público. E essa é uma questão aberta ainda, né? Eu acho que está muito aberta, e a gente passa aí por várias situações, vários vieses, né? Já falei aqui da representatividade da mulher e de muitas outras coisas, né? É uma questão aberta e importante, muito importante, que a gente discuta, né? Reflita, né, secretária? Sim. E eu comecei com a Mona, porque a Mona parte do ponto da pessoa, né? Da pessoa que canta, que tenta sobreviver da arte, né? E tem essa representatividade, né, que é difícil para mulheres, para negros, para caboclos, né? Que a gente ainda tem uma arte muito, como é que eu posso dizer, pouco inclusiva. Eu acho que tem tentado melhorar, né? A gente tem aspectos de ganho, mas ainda é muito desafiador. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que está sendo feito, né, para que haja uma inclusão maior das pessoas que produzem, das pessoas em vários territórios, né, na cidade. A estrutura que a gente vive hoje, a estrutura de poder, ela é totalmente fundamentada no patriarcado, né? Então ela dita a lógica do sistema de quem faz a gestão e a lógica do sistema de quem é contemplado na ponta, que são os artistas, que são os agentes produtores, né, da criatividade da cena. É muito complicado quando você tenta quebrar rupturas para que haja um movimento de inclusão, visto que é um sistema muito consolidado. Precisa-se de uma série de poderes e de investimentos para que isso seja quebrado, né? Então, hoje, eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra de periferia. Você ter esse perfil
numa ponta de poder, né? Hoje você estando, eu enquanto secretária de Cultura do município, no alto escalão da prefeitura, você já passou por uma série de quebras de rupturas. Você entrar na universidade é uma quebra de ruptura, você está em um lugar de mudança de ruptura, você ser o portador, né? A gente está sempre à sombra, acho que principalmente os grupos minoritários, estão sempre à sombra do discurso. Estão sempre à sombra do discurso e estão ausentes da mesa do poder de decisão. Então, você ter mulheres hoje à frente do poder de decisão já é um reflexo que houve aí um trabalho histórico coletivo de pessoas para que a gente passe. Então, para eu chegar aqui, por exemplo, sou aluna de escola de universidade pública, fui beneficiada pelas políticas públicas do governo da Dilma, do governo do Lula. Eu fui aluna de um ponto de cultura, que ela coordenou em São Paulo, eu fui aluna do ponto de cultura, eu sou aluna de ONG, então há uma série de políticas públicas, eu sou o resultado da eficiência de uma série de políticas públicas, na minha condição, hoje em especial, né? Então, cabe a mim também, enquanto secretária, né, uma pensadora de uma política de gestão municipal, provocar as mesmas consequências diante das nossas escolhas, né, do pensamento dessa política. Hoje a gente já tem, eu tive a minha grande movimento foi dentro do Estado, né? É a minha primeira vez de gestão no município. Mas no Estado já foi muito discutido as políticas afirmativas, as políticas de gênero, como é que isso vira critério, como é que isso conduz à escolha de alguém que vai ser beneficiado com recurso público, né? E a gente também vem construindo isso dentro da Secretaria de Cultura do município. Com a nossa bagagem, com o nosso repertório, a gente traz isso para dentro do campo da decisão. Então, quando eu penso uma política de fomento, quem a gente precisa que seja beneficiado, quem a gente precisa que haja critérios que compensem a ausência histórica de investimento desse grupo dentro dessa política. Então, se você hoje tira quem foi beneficiado com recurso público, quais são os artistas, quais são os territórios, eles vão se repetir. Então, para que eu fale de inclusão, eu preciso ter conhecimento do todo, né? Eu preciso ter uma diversidade de vozes com experiência, com corporeidades distintas, com territórios distintos, que me tragam a diversidade para eu tomar a decisão. Então, se eu abro aqui o cenário, poxa, isso aqui já foi todo mundo contemplado, você vai ter um recorte de uma fortaleza. E eu não tenho pretensão nenhuma, nunca tive em nenhum outro lugar em que eu ocupei de pensar uma fortaleza, porque ela é completa, ela é diversa, né? A fortaleza do Meireles não é a fortaleza do Bom Jardim, não é a fortaleza do Vicente Pison, não é a fortaleza do Barroso. Existem particularidades que precisam ser consideradas na formulação da política. Isso só pode acontecer quando eu junto muita gente para pensar que particularidades são essas, porque seria muita arrogância do gestor achar que conhece todas as fortalezas. Não vai conhecer. E se eu conheço 3 fortalezas, eu vou produzir e pensar para 3 fortalezas. Mas se eu me proponho a conhecer 121 bairros de Fortaleza, eu vou começar a ter qualquer tipo de política mais inclusiva e mais democrática. Então, nosso primeiro movimento dentro da prefeitura era de pensar por que meu primeiro desafio foi, faça o carnaval, né? Você tem 15 dias. Né, um edital que foi lançado pela antiga gestão em dezembro e eu tive 15 dias para montar um carnaval com 10 polos. Minha primeira provocação foi por que 10 polos e por que não 20? Porque cada regional não tem um polo. Como é que a gente faz para que a gente consiga, a experiência do Circo Carnavalesco consiga chegar minimamente na divisão da administrativa da cidade, que são as 12 regionais. Isso é a primeira provocação. Então, a gente começou a desenhar em torno disso, rodar os editais para selecionar os artistas e pensar ali. Quando eu me proponho a fazer isso, eu Helena, proponho o meu corpo a rodar a cidade, a escutar quem está lá. Então, se cada polo ele foi discutido com os líderes comunitários, com a comunidade do entorno, com o secretário das regionais, ou já não tomei uma decisão sozinha, porque eu não tenho discernimento e nem repertório para construir essa decisão de forma única. Então, isso já aconteceu. No Junino foi a mesma coisa, são 24 festivais do Junino, 2 por cada regionais. Então, a gente vem sempre pensando como é que essa política pode estar estruturada por toda a cidade, né? Tanto que a palavra-chave da gestão é descentralização. E aí, nós na prefeitura, a gente já descentralizou de cara os eventos estruturantes, mas tinha mais coisas a se fazer.
né? Então, a gente descentralizou os eventos estruturantes, a gente tem descentralizado os canais de participação, a gente conseguiu conversar com todos os fóruns de linguagem, a gente tem de forma ordinária a reunião dos Conselhos Municipais de Cultura e de Patrimônio, mas havia, Neila, um entendimento, a gente recebe muitas pessoas, né? Então, a cada vez que a gente ia para a rua, a gente é segurado, isso aqui. Eu falei, mas tem gente que não sabe o que é uma secretaria, tem gente que não sabe o que é equipamento cultural, tem gente que não sabe o que é um fórum. E eu acho que a nossa obrigação cívica é fazer com que essas pessoas passem a conhecer Dá o letramento, as oportunidades. Né? Então, não sabe o que é uma secretaria, não sabe o que é uma secretaria. Então, o que é que eu fiz? Eu provoquei que eu e minha equipe rodasse a cidade apresentando o que é a secretaria. Então, eu fui em todas as 12 regionais e as regionais começaram a fazer propaganda. Olha, secretária vem apresentar com a secretaria as oportunidades de capacitação, de fomento, para que a gente, de fato, falasse de uma democracia cultural de forma efetiva. Porque a gente hoje falar que a democracia cultural é só o fato de alguém atravessar uma catraca é muito limitado. Porque você continua sendo público. Mesmo se atravessar a catraca, continua sendo público. E o eficiente é que as pessoas participem do lugar da decisão. Então, eu rodei as 12 regionais, eu fiz isso no mesmo tempo que eu rodei os 24 festivais de junino. E a gente escutou 421 pessoas que nunca ouviram falar da secretaria. E onde é cultura no seu bairro? Tem lugares que eu nunca vi na vida. Eles falam de clubes, de pessoas que ocupam as praças, ou com reggae, ou com samba, ou com pagode, ou festival de sanfona, dentro de um sistemazinho lá de bares. Então, a gente fala muito de equipamento cultural e a gente tem que equipar melhor e qualificar os equipamentos culturais. Na prefeitura, a gente pegou isso muito fragilizado, estamos no planejamento para que isso se ative de forma decente para os artistas se apresentar. E tem os espaços que eles são informais e autônomos. Isso não quer dizer que a cultura não esteja ali. Então, a gente fez essa escuta de 421 pessoas, sistematizamos todas essas ideias e vamos agora, no final do ano, apresentar também uma programação que rode, que fomente os artistas de todos os bairros. Isso. Então, eu só estou falando isso porque quando a gente pensa em descentralização, a gente às vezes tem muito foco nos eventos estruturantes, mas eles só projetam. Não adianta eu levar um grande evento e ir embora. É preciso ter uma relação de continuidade que pense o atendimento para esses artistas dentro desse território, a gente vai propor isso, que faça uma oferta de capacitação para esses artistas, né, e que fomente esses artistas. Então, a gente passa com os eventos grandes para dar projeção, lógico, é importante, e movimenta muito a economia da cidade. Então, para um que eu coloco, está me voltando 6 para a cidade no junino, está me voltando 6 para a cidade no carnaval, mas eu preciso ter uma relação mais contínua para que, de fato, a gente consiga criar um vínculo e consiga fomentar e transformar o pensamento dessas pessoas e conceder o acesso que é necessário. É muita coisa, hein, Mona? E eu queria que você falasse como artista, né? Como artista que percebe, que vive, né? Oportunidades. Como é que você vê esse tipo de relação? Olha, como eu falei, quando você está nessa perspectiva do artista independente, é uma situação assim, muito complexa, né? Porque tem a questão do entretenimento, né, do grande público, e tem a questão também de você formar uma cena na cidade. A gente tem hoje em Fortaleza, principalmente depois dessa minha passagem pela Porteiracema, né, onde eu vi durante uma década, eu acompanhei mais de 50 projetos artísticos durante uma década, e eu vi assim, a exuberância da criação e da produção da música do Ceará em todos os gêneros musicais. Então, assim, uma coisa que é o meu sonho é ver todos esses gêneros sendo contemplados nesses grandes eventos, por exemplo. É ver mais mulheres, né? Eu passei uma vida, eu fico pensando hoje, Helena, que eu passei uma vida enfrentando machismo, homofobia, e agora tenho que enfrentar o etarismo. É a minha novidade. A mais novidade luta, agora, né? é mais uma luta. Eu falei, a gente vai só acrescentando, né? Então, por exemplo, a presença de mulheres, que era uma coisa que eu ficava sempre muito atenta na Porteiracema. Eu lembro que a gente fez uma vez, inclusive, uma convocação de mulheres, a Beth Jaguaribe, a diretora do Porto, muito
muito preocupada com isso também, né, que a gente recebia muitas manifestações de mulheres. Vamos chamar todas as mulheres aqui, o pessoal que está falando, vamos chamar todo mundo para o auditório, vamos conversar e vamos ouvir todo mundo. E foi incrível isso, e a gente começou realmente, né, a dar muita atenção para isso, a sempre lembrar para artistas, para as pessoas, vamos chamar as mulheres, olha as mulheres, porque tem muito essa situação, né? Não é uma... sabe, não é uma questão assim, agora são mulheres. Não, é porque precisa mesmo, né? Precisa da presença das mulheres. A gente ficou muito ocultada da história durante muito tempo e permanece ainda. Então é muito importante, né, que a gente, nesse momento de que a gente vê uma diversidade mesmo, não a palavra lugar comum, diversidade, que às vezes cria-se uns clichês, né, umas palavras que ficam desgastadas. Então quando eu falo de diversidade, eu estou falando de diversidade mesmo, né, numa cidade que tem assim um rock poderoso, uma música instrumental incrível, uma criação incrível, compositoras, cancionistas, e a gente quer ver essas pessoas na cena. A gente quer ver isso, quer ver essa diversidade. Um sonho, né? É meio utópico também, né? Porque a gente sempre... a gente é muito pautada pela indústria cultural, né? A indústria cultural, a indústria que fala assim, é isso aqui agora e é só isso, né? Sempre foi assim, eu sei, eu tenho muitos anos de estrada e sei como é isso, né? Dessa pauta que às vezes é uma preguiça também, né? Eu acho que tem uma crise também no jornalismo cultural, né? Uma crise, aliás, a crise está em todo canto, eu acho, né? De pensar mais, de procurar mais, de ter mais tempo para pensar, porque uma vida muito nos corres, como se diz, corre, e a gente tem que pensar mais, né? Pensar nessa presença das mulheres, pensar nessa diversidade de gêneros musicais, nessa riqueza, na nossa memória também, né? Na memória, nos artistas que estão fazendo 70 anos, né? E que fazem 80, a história da... né? 80, eu estou falando de 70, porque lembrei do Calé agora, que acabou de fazer 70, que é um compositor extraordinário, né? Mas de muitos artistas importantes que fazem, né? Que fazem parte da memória, da história da música do Ceará. E isso precisa ser também valorizado, porque não existe, como disse o Júlio Plaza, né? Aquele célebre artista argentino, não existe arte sem os seus predecessores, né? Então agora eu estou no ativismo dos predecessores da memória, porque eu estou com essa idade agora, e agora eu vou levantar essa bandeira. Se prepare, porque eu vou levantar essa bandeira. Que eu já levantei também quando eu fiz o disco Praia Lírica, um tributo à canção cearense dos anos 70. Eu fiz esse disco porque eu morava em São Paulo e eu ia para vários seminários, eu ia para os lugares. Eu me lembro de um evento de ocupação dos anos 70, de uma grande instituição lá em São Paulo, e eu falei, anos 70, mas não tem Ceará nos anos 70. Como assim? A gente passou em branco nos anos 70? Quando nos anos 70 surgiu essa música extraordinária do pessoal do Ceará, que a gente, né, que com a morte do Belchior também se expandiu mais ainda, as pessoas, né, claro, né? É um motivo bem louco, mas é verdade, né? Essa é uma música que a própria música do Belchior, né, se expandiu. Eu lembro de conviver com o Belchior 10 anos visitando o ateliê dele lá em São Paulo e não tinha mídia, não tinha imprensa para os discos novos dele. Hoje a obra dele, né? As frases recortadas, nas né? camisetas, nos muros, em todo lugar, né? Ecobags e tudo. Então, eu falei assim, caramba, nos anos 70, o Ceará aqui passou em branco? Como assim? Eu falei assim, bom, vou fazer a minha pequena parte como artista independente, fazer um projeto chamado Praia Lírica, né, um tributo à canção cearense dos anos 70, onde eu gravo o pessoal do Ceará, 2011, né? E hoje eu fico até muito, nesse ponto eu fico feliz, porque eu vejo muitos projetos voltados para essa produção dos anos 70. Não são ainda tantos como eu gostaria, mas eu vejo, né, um interesse muito grande da nova geração pela obra do Roger, da Tete, né, de Ednardo e tudo mais, Ricardo Bezerra, enfim. É isso que tem que pensar também, nessa memória. Resgata, né, a memória e escuta o bairro, né? Porque, com certeza. E fazer as pessoas, né, ouvirem isso também, né? Uma das experiências mais lindas que eu tive na Porto Iracema, por exemplo, é de um grupo chamado O Cheiro do Queijo,
que inclusive está com uma música agora, que é uma música muito pertinente, que assim, toca num assunto muito importante, né, toca numa situação nossa de artistas que vivem muito dos editais, né, de escrever editais, de se transformar em empreendedores, porque eu acho que a gente caiu na falácia dos empreendedores, eu acho isso, né, quando o artista teve que ser empreendedor, aí lascou, eu acho. Porque você perdeu muito lugar da criação para ser empreendedor. Isso aí foi uma coisa muito... Eu acho que anos 90, né? 2000 a internet também. surge ali em 96. É. Agora você tem internet, você tem tudo, você vai ser empreendedor. Aí você abre uma empresa e você... Eu mesma fiz isso, fiz essa loucura, monta um selo independente e a tua criação, a música, você vai se distanciando cada vez mais. É por isso que no Porto eu achava incrível, porque as pessoas tinham lá 6 meses para se dedicar à criação, né? A Tinha criação para fazer essa criação, né? Exatamente, porque a gente se distancia, né? Porque hoje um artista independente que não tem uma equipe para fazer tudo isso, só o conteúdo de rede social que você tem que fazer... Não tem condição, né? Não tem condição de se dedicar ao seu trabalho. O Cheiro do Queijo fala nessa música, né? Fala exatamente isso. Eles falam com um jeito muito peculiar que eles têm de contestadores que eles são e vão falando, né? Eu tenho que ter portfólio, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ser... Essa é uma situação que realmente cruza com o que você está falando da inclusão, da representatividade, que faz totalmente parte desse teu tema, eu acho. E esvazia a arte, né? Esvazia, porque o mercado ele passa a pautar o que é a criatividade, né? Com a inteligência artificial hoje também o avanço. Então, empobrece a arte, O pior é que o mercado sempre pautou, né? É uma coisa assim, a gente está sempre ali na luta o mercado agora só quer isso, como é que eu faço? Aí você tem que se manter ali, produzindo e criando e lutando para pagar teus boletos. Eu converso muito, né, com amigos artistas, a gente está sempre conversando e eu estou sempre vendo isso, pessoas fazendo 10 trabalhos ao mesmo tempo, o pessoal que que é instrumentista, e a correria, e a gente vê isso, essa tensão. Os próprios termos que se usa, né, os corres, a batalha. Gente, eu morro de medo desses termos. É uma coisa bélica, né? Os corres. Quero correr, não. Eu quero que a vida agora seja maratona. Mais... Não tô querendo correr, não. Eu tô querendo curtir. Eu quero paz, assim, né? Eu quero brisa. Refletida na música, no Réveillon. Secretário, como é que é trabalhar isso e tendo que pensar os instrumentos, né? Fazer Réveillon. O que é que tem para o Réveillon, por exemplo? Vai incluir os artistas nos editais? São esses os instrumentos possíveis? Sim, a cultura não faz o Réveillon, né? Eu não posso falar com propriedade. O Réveillon ele é da política do turismo. A gente ficou ligado, os eventos culturais têm mais relação com as nossas políticas de cultura tradicionais, né? A gente está focado no ciclo carnavalesco e no junino, nos eventos estruturantes. Mas acontece a mesma coisa. Você, enquanto gestora, tem um desafio de lidar com a técnica e com a poética. Se você não tiver propriedade dos dois, a política não é executada. Porque por mais que a gente consiga ali participar de processos criativos, né? Eu fui aluna da Vila das Artes aos 17 anos. Próximo ano a Vila faz 20 anos, né? E eu tenho 37 de idade. E aí ali eu comecei a entender o audiovisual, estudar, ir para set de filmagem, produzir, criar. Então a gente tem o acesso e a sensibilidade que só a poética é capaz de proporcionar. Quando você fala de recurso público, se você não tiver o domínio da técnica, isso envolve o domínio dos instrumentais, isso envolve o domínio das normativas, essa poética ela não vai ser viabilizada. Isso enquanto gestora, enquanto artista também. Então, por exemplo, se para você ter qualquer tipo de acesso ao recurso, né, você tem que ter uma inscrição no Mapa Cultural do Ceará. O Mapa Cultural do Ceará, ele já dá a diretriz, então tem que ter um portfólio, tem que ter um release. Cabe ao do cheiro. Cabe ao Estado político, proporcionar acesso e informações para que essas pessoas consigam também dominar esses códigos. Fica mais difícil, né? Se você não domina, não tiver um suporte. Então, se eu estou indo para a rua para pessoas que nunca tiveram acesso a isso, eu tenho que ter por obrigação, o primeiro grau
proporcionar acesso aos códigos. Então, você vai ter que formar as pessoas como é que faz um release, você vai ter que formar como é que faz um portfólio, você tem que dar esse suporte. Senão, ela não consegue nem ir para o nível 1 de acesso a isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem feito esse movimento, esse projeto que eu falei que vai cair na rua, já caiu a sua parte de formação, as pessoas, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, é a nossa obrigação propor, senão você vai ficar... E tem que estar aí, tem que estar nas mídias sociais, né? Mostrando o portfólio. Hoje, é isso que a Mona falou, né? Hoje, o artista, ele tem que ser 5 em 1. E quando o artista se propõe a ser 5 em 1, você propõe não, né? Ele é convocado a ser 5 em 1, o tempo da criatividade, ele diminui muito. Então, Totalmente. Cai demais. Então, qual é a obrigação do Estado político? É isso, assim. Por que eu admiro muito o Porto? A gente se inspira muito no Porto Iracema. Eu estava no Dragão do Mar quando a Mona ainda estava lá na Porto, né? Sim. Há uma rede num circuito criativo, né? A pessoa tem que ser formada e não dá para formar e ir logo para cima de um palco. Porque existe o tempo da experimentação. Por isso é tão importante os laboratórios. Sim. Só que, às vezes, as pessoas que têm grana conseguem ficar em casa experimentando. Vou aqui pintar. Ai, meu Deus do céu. Porque tem que consumir. Não existe o dom de vir aqui. Meu Deus, baixei e acordei Leonardo da Vinci. Não existe isso. É prática. É experimento com carvão, com tinta, com tecido. É isso. Esse tempo da experimentação, ele faz parte do processo do artista. E o Estado político, geralmente não observava para isso. A gente falava muito, precisamos de laboratório, porque aí o cara tem que ter uma bolsa para ir para o laboratório, porque ele tem que pegar um ônibus, ele tem que comer, ele tem que pagar aluguel. Né? Então, você tem que viabilizar o tempo da criatividade também como eixo da política pública. No governo do Estado, tem a Porto Iracema que faz isso, sim, com grande maestria. Sim. Grandes pessoas vieram dali. O Cheiro do Queijo teve como tutor o Baiano Assiste. O Russo Passapulso. Acompanhei, sim. Então, eles fizeram uma apresentação agora, não foi, Mona? No MADA, eu acho? Sim, exatamente. Então, é muito bacana que aí você conecta um menino que é do interior da periferia de Fortaleza. De Maracanaú, com um cara de Salvador, que está rodando o mundo inteiro com reconhecimento nacional e internacional. Essa é a experiência que o Estado político tem que dar. A gente reativou esse ano o CCBEL, o Centro Cultural Belchior. Lançamos agora um edital de produção de estúdio, muito inspirado no que você fazia na Porto Iracema. Então, as pessoas vão ter agora acesso a quê? A um estúdio. Tem noção quanto é um estúdio? Então, isso é inclusão. Então, pessoas que ficavam em casa no computador têm acesso a um grande instrumento, equipamento, com tutorias, capaz de conseguir ter uma outra ascensão na sua entrega. É uma instrumentalização ainda, né? Sim. Mas que bom que está acontecendo, né? Aí agora a gente tem que pensar no pós. Eu conversava muito isso com os artistas, né? Na Porto Iracema. O pós-Porto Iracema. Bom, estou pronto. E agora? Porque aí é o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu cheguei a ouvir isso uma vez na sala. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Você vai fazer que nem como eu, ser um artista independente e a luta. Né? E é isso. E vocês representam muito isso, né, gente? Uma luta que é pessoal e também é comunitária, social, né? De estar junto, fazer uma trajetória, porque nunca está acabado, né? A gente também, às vezes, se frustra no meio do caminho, porque tudo é processo, né? Se frustra no meio do dia. No meio do dia. Mas levanta também, né? Levanta, porque eu acho que há algo É muita frustração maior, que só né? se resolve quando você está no palco, né? Para mim, né? Para mim, pelo menos, é isso, né? Mas... Eu fiquei sempre muito dividida com o jornalismo, com a comunicação, né? Cheguei a ser editora de um jornal importante em São Paulo e falei, não, mas eu quero cantar, é sempre isso, Faz parte, E né? acho que muita gente fez isso também, né? Tem muita história de artistas que fizeram comunicação e que eram artistas e que vão para outras áreas. O próprio Belchior fez medicina, né? E largou, né? Então largou. Tem muitas histórias assim. Você vai falando de inclusão, quer dizer, eu acho que também de inclusão social, que tem aí um histórico do Brasil também muito grande, né? De organizações que promovem a inclusão. Eu lembro de estava lembrando agora que eu estou vendo uma delegação brasileira indo para o Omex, né? Na Finlândia, e eu lembro que eu participei do Omex em 2003, né? Faz tempo, né? Justamente com uma palestra que era como a música no Brasil tem promovido a inclusão
né, das pessoas, de jovens. Eu contei as histórias, na época eu morava em São Paulo, e contei a história de algumas organizações, de alguns grupos, como Meninos do Morumbi, o próprio Reino da Garotada, de Poá. Eu levei essa experiência e as pessoas ficaram encantadas. Isso no início da década de 2000, né? Esse e ainda está acontecendo, ainda né? Ainda está acontecendo, né? Que maravilha. Ali estava, acho que bem... já tinha muitas experiências, mas hoje tem muito mais história para contar com relação a isso. Mas né? eu acho que a grande lição de tudo é que o trabalho é contínuo, né? Ele tem que ser contínuo mesmo. Até porque as gerações vão mudando e os desafios também, né? Vão mudando. E a frustração faz parte do crescimento. Faz também. parte. Eu acho que a gente entra em qualquer universo com muitas expectativas, né? Eu acho que o fato de a gente ir encontrar algumas paredes, eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento, porque quando você encontra o desafio, você também desenvolve outra tecnologia de sobrevivência, né? Você é obrigado a desenvolver outra tecnologia de sobrevivência. E para mim, eu tenho frustrações no meu dia enquanto gestora, porque a gente tem uma sede de transformação do mundo muito grande, e acredito que essa transformação ela possa vir através da cultura e da arte, acredito porque eu acho que nós somos provas disso. Mas há também respiros quando você encontrar alguém que consiga que essa transformação te deslocasse para uma outra qualidade de vida. Então, eu acho que a minha maior Helena, enquanto ser humano, enquanto secretária de Cultura, é poder encontrar alguém na rua e falar assim, a partir daquela experiência proporcionada por um programa, por uma ação ou por uma programação, eu consegui estar em outro lugar, onde a minha qualidade de vida é outra, onde a qualidade de vida dos meus também teve uma ascensão. Isso, para mim, é muito instigante. Às vezes, quando eu penso, não quero mais... Acabou. Vou embora, vou para a universidade, vou só ler, vou estudar, vou fazer meu mestrado. Aí eu lembro dessas histórias e com a plenitude que o que a gente vem construindo, toda a energia investida, traz um impacto de mudança social, principalmente na vida das pessoas. Gente, era para ter encerrado esse programa há muito tempo, mas a conversa é muito esse boa. Assunto, ele e eu acho que rende. E é muito importante, muito. Né, gente? Muito importante discutir essas questões, que muitas vezes as pessoas ficam assim, deixa para depois, né? Mas é agora. É agora. Queria agradecer a secretária, a Mona. Eu que agradeço. A participação de vocês nessa discussão, e o trabalho continua, né? O trabalho continua. O trabalho continua, a gente cansa, Sugiro levanta. que você traga mais pessoas da música também, né? Para essa reflexão continuar, e que é muito importante. Muito importante. Com certeza. E a gente fica por aqui. Depois temos um novo encontro discutindo essa questão da inclusão e também a redução da desigualdade. Até mais.